Fala galera, esse é o Zupcast, o podcast traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feito por Zupers que amam tecnologia e inovação. Meu nome é Mônica Ribeiro e o tema desse episódio é microserviços versus monólitos, decifrando o debate de arquitetura. Então, solta a vinheta e bora começar. Então, nossa conversa de hoje, ela pode ser um tanto polêmica, porque existem pessoas que defendem microserviços com unhas e dentes, e o contrário também, né? Então, mas nossa missão aqui hoje é decifrar esse debate, trazendo informações e também compartilhando experiências que vão te ajudar a ter mais recursos para entender cada uma dessas arquiteturas. E para isso, hoje a gente está com duas pessoas super referências, uma super honra para mim estar aqui com elas, que é a Juliana e o Rafael Ponte. Então, sejam super bem-vindos ao nosso Zupcast e, por favor, se apresentem aí para o pessoal que está nos ouvindo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Bezerra, né? Eu trabalho hoje como arquiteta de soluções e estou muito feliz de estar aqui para falar sobre esse assunto, agradeço demais o convite. Vamos tentar fazer um episódio pequeno, porque eu falaria horas sobre esse assunto, tranquilamente. E é isso, eu espero contribuir aqui com conteúdo. Já trabalhei há algum tempo, mais de 10 anos aí com TI, então espero trazer um pouquinho da minha experiência para compartilhar com vocês. Opa, gente, aqui é Rafael Ponte falando diretamente do Ceará, terra do sol, onde se faz 40 graus na sombra, tá? Eu sou um desenvolvedor, um engenheiro de software hoje na ZUP, trabalho com a parte de educação e engenharia, né? Mais especificamente engenharia da educação, e eu tenho mais ou menos ali 18 anos de carreira trabalhando com Java, muito sistema legado, SQL e sistemas distribuídos. E aí eu estou muito feliz de estar por aqui para aproveitar e discutir esse assunto que é microserviços, que é o extremo dos sistemas distribuídos, junto com a Gil e junto com a Mônica. Nossa, bora lá então, gente. E para começar, eu queria fazer uma primeira pergunta para trazer uma introdução aí, né? Quais são as principais características de monolito e como ele se diferencia de uma arquitetura de microserviços? E até aproveitando para a gente trazer também, quais são os benefícios e também os desafios associados a cada uma dessas abordagens? Posso começar aqui, né, falando um pouquinho, porque eu acho que é bacana que quando a gente fala em monolito, o que muita gente diz que é a definição? Ou é sinônimo, né? Falam legado, algo que não escala, algo que é muito grande, algo que usa uma stack antiga, né? A gente ouve muito isso. E, na verdade, não tem nada a ver monólito, né? Parece que se fala monólito, não monolito, a pronúncia, descobri um dia desses. Mas monólitos é uma arquitetura, como qualquer outra, tem suas vantagens e desvantagens. E pode parecer simplista, mas a definição de um monólito seria algo que roda num único processo. É isso, roda num único processo. Então, não é sinônimo de legado, não é escala também, não é sinônimo de pilha antiga, é só o fato de rodar num único processo. E quando a gente fala de microserviços, já não é um único processo, né? A gente conseguiu distribuir aquele sistema que antes rodava ali nesse único processo, a gente distribuiu em várias máquinas, em vários processos, então a gente tem uma independência, né? Que é a chave quando a gente fala em microserviços. Legal, né? Eu sempre fico receoso de definir monolitos ou microserviços, porque existem tantas definições de tantos autores e literaturas que é meio confuso às vezes, né? Eu gosto bastante da definição da Gil, né? Que a gente pode encarar monolito como um sistema que roda em um único processo, né? Uma única máquina, né? Mas se a gente olhar para a perspectiva organizacional, né, basicamente eu tenho um grande sistema onde eu tenho várias pessoas ou vários times trabalhando numa única base de código. Né? A gente pode pensar como, por exemplo, um único repositório no GitHub, onde todo mundo põe a mão, desenvolve, coloca novas funcionalidades, corrige bugs, melhora o código com o tempo, e geralmente com uma stack muito bem definida que já dura alguns anos ali, que foi herdada desde o início da construção daquele sistema que roda num único executável, e eu pego aquele único executável onde todo mundo colocou a mão, implementou e colocou coisas novas e corrigiu problemas, e eu deployo, eu implanto em alguma máquina localmente na minha infraestrutura ou na nuvem, né?
Então, como a Gil falou, tem muito a ver com rodar aquele único blocozão, aquela única aplicação, é um ponto .exe, basicamente, em uma única máquina, né? Quando a gente olha para microserviços, né, é basicamente eu pegar como se eu pegasse o monolito e todas as funcionalidades dele, ou os contextos de negócio que rodam dentro daquele sistema, e eu quebrasse ele em aplicações separadas. De uma maneira bem simplista, repositórios no GitHub separado, para que times consigam trabalhar de formas independente e isolada uma da outra, né? E essa independência e esse isolamento é o que acabou, né, popularizando o microserviço. Porque quando nós trabalhamos numa empresa que tem dezenas, centenas, milhares de desenvolvedores tentando desenvolver vários sistemas dentro da empresa, fica muito difícil quando todo mundo coloca a mão, escreve código, altera ao mesmo tempo na mesma base de código. Por N motivos, existe um problema organizacional. E microserviço veio para isso. Pegar aquele problema organizacional de como os times trabalham e transformar aquele meu código que antes rodava em um único bloco em pequenos blocos para que os times consigam trabalhar em ritmos diferentes, com entregas diferentes, sem atrapalhar outros times, né? E a empresa ela pode trabalhar em estratégias que maximizem o negócio, né? A fim de entregar valor final para o seu cliente e melhorar as vendas, né? De certa forma. Então, é algo não tão simples de entender, mas basicamente microserviços veio para resolver um problema organizacional, não para resolver um problema de escalabilidade técnica. O problema é como é que eu escalo os meus times. Hoje, monolito não é uma boa solução quando você chega a um número interessante ali, sei lá, centenas de desenvolvedores de times metem na mão no código. Então, o microserviço hoje, infelizmente ou felizmente, é a melhor solução que nós chegamos até o momento nesses últimos, sei lá, 8, 10 anos. Rafael falou tudo, né? Eu ia até chegar nos benefícios, falar um pouquinho, mas ele já falou realmente a palavra-chave, né? Para microserviços é essa questão de escalar, né? Escala na empresa. Então, você consegue dividir o trabalho e permitir que os times trabalhem de forma independente. E quando a gente fala de monólito, para não dizer que também não tem vantagem, né? É a simplicidade. Tá tudo ali, né? Quando a gente ainda vai falar muita coisa aqui, vai falar de transação, né? De banco. Então, a galera sabe dos desafios que a gente tem quando a gente divide uma aplicação, né? Se a gente dividiu ali a transação, como é que a gente vai fazer para manter a consistência, né? Então, a divisão não traz esse benefício de escalabilidade, mas também tem esses cuidados maiores que a gente tem que ter. Até latência, né? Porque antes eu estava me comunicando ali com os meus módulos internamente, na mesma máquina. Então era rápido, não tinha esse problema. E agora eu tenho que me preocupar com essa latência, com a forma que eu vou trabalhar a resiliência do meu sistema, né? Se cair um microserviço, como é que eu faço lá para os meus outros microserviços não caírem em cascata também? Então tem muita coisa que a gente acaba tendo como desafio quando a gente divide um serviço que era simples, estava tudo ali, o código, banco no sentido da transação, né? E agora a gente está espalhando isso aí na rede. Esse problema organizacional, acho que é o problema que microserviços veio para resolver, né? Porque nós estamos saindo de... porque quando eu gosto de discutir microserviços e monolito, eu gosto de pensar em extremos. Quando falando de sistemas distribuídos, monolito faz parte de um sistema distribuído, só que ele é minimamente distribuído, enquanto microserviços é o outro extremo, é altamente distribuído. Então, pensar que só existe esses dois tipos de solução é uma visão míope, simplista demais. Porque entre esses dois extremos existe um espectro tão largo e diversificado de possíveis soluções distribuídas que já utilizamos, sei lá, há 30 anos, há 3 décadas aí, só que parece que nessa briga entre monolito e microserviços se esqueceu como se desenvolve software há 30 anos, né? E aí, quando saímos de um modelo minimamente distribuído como monolito, onde, como a Gil falou, está tudo rodando no mesmo processo, uma chamada chama uma outra função em memória, isso é muito rápido, porque está tudo rodando na mesma CPU, na mesma memória, né? Não tem problemas de rede ou erros parciais na rede, né? Quando eu vou para microserviço ou para um sistema um pouco mais distribuído, eu faço isso geralmente para ajudar a escalar pequenos módulos de forma individual, né? Eu tenho uma funcionalidade, um módulo ali dentro do meu sistema maior que eu gostaria que ele escalasse melhor, né? De uma forma individual, ou que o time conseguisse alterar e evoluir esse módulo de uma forma independente.
Quando eu jogo esse módulo para o mundo distribuído, eu estou abraçando todos os potenciais erros relacionados à rede, né? Porque, por natureza, uma rede ela é instável, ela tem falhas parciais. E agora, uma comunicação que antes era uma chamada de método em memória, estupidamente rápido, se tornou uma jornada de uma rede com latência, pulos entre máquinas, regiões e tudo mais. E tudo isso complica o desenvolvimento na perspectiva do desenvolvedor. E na perspectiva da empresa, complica a governança. Porque quantos mais modos independentes e isolados, que é o que microserviços prega, maior eu tenho o custo de gerenciar tudo isso. Eu tenho o custo de coordenar tudo isso. E essa coordenação, geralmente, quanto maior a empresa, maior o número de times e microserviços, ela costuma ser bastante cara, né? Não à toa, a cloud se popularizou por ajudar a resolver boa parte desses problemas. Quando a gente quer um ganho, né, é interessante a arquitetura, a gente sempre tem que pagar o preço, né? Então, para conseguir esse ganho do microserviço, realmente a gente paga um preço e não é barato. A gente não pode se iludir e achar que existe uma solução sem contras, né? Todas têm um preço a se pagar. A simplicidade, o preço que a gente paga é o que o Rafael falou, né? Aquela base de código gigante, a gente não consegue escalar os times para trabalhar de forma eficiente. Já os microserviços, a gente dividiu, a gente vai ter todo esse custo, tanto de governança, até ferramental mesmo. A gente tem que observar agora as máquinas de forma distribuída, né? Garantir que a gente consegue, se ocorrer um erro entre vários, né, pontos, saber o ponto que houve o erro para fazer depuração. Então, isso também é um desafio que a gente tem que encarar de forma diferente quando a gente vai para microserviços. Então, é importante a gente ter isso em mente para que a gente consiga migrar para essa arquitetura sem trazer problemas com ela, né? Resolver problemas e não trazer novos problemas muito mais complexos, inclusive, porque o mundo distribuído é bem complexo mesmo. E até pegando um gancho aí no que vocês disseram sobre a questão de escalabilidade, como que vocês veem que a escolha entre esses dois tipos de arquitetura afeta a escalabilidade de uma aplicação? Escalabilidade é um tema até complicado e complexo, né? Vamos falar que eu entendi que nós estamos falando de escalabilidade técnica, né, de número de usuários, número de requisições, e ambos os modelos arquiteturais eles escalam através de técnicas de tuning de máquina, de fazer o tuning, né, a otimização fina do código, escalabilidade vertical, que eu coloco mais recursos na minha máquina, mais memória, mais CPU, mais disco, mais componentes de rede ali. E a tal da escalabilidade horizontal, né, que em vez de eu aumentar os recursos físicos da minha máquina, eu adiciono novas máquinas que elas vão trabalhar de forma clusterizada, né? Cada uma dessas máquinas vai rodar a mesma aplicação, respondendo ali aos os usuários que estão tentando acessar ela. Então, ambas, né, monolito e microserviço, escalam, tá? E ambas têm seus desafios de escalar. A verdade é que quando você tira um módulo de um sistema monolito, por exemplo, estou migrando de monolito para microserviço, eu removi um módulo, por exemplo, de envio de e-mail ali e coloquei isso em um serviço, um microserviço, como você quer chamar, todas as técnicas que eu usaria para escalar o meu monolito, eu também posso utilizar para escalar aquele microserviço. A diferença é que agora eu estou tentando escalar não mais um sistema que tem 600 funcionalidades dentro dela, mas sim um único microserviço que deve ter uma, duas funcionalidades. Isso facilita a chance de escalar aquele componente ali, porque ele está mais isolado, mais independente, e ele só faz uma única coisa, que é a coisa que ele foi desenhado para fazer. Nesse caso, enviar e-mail. Tá? Então, ambos são escaláveis. Né? Tem gente que diz que o monolito não escala, mas a chance é, se você perguntar para qualquer pessoa que diga que monolito não escala, ou qualquer outra ferramenta, tecnologia não escala, você pode perguntar para a pessoa. Me dê um número. Nós estamos falando de quanto de throughput, né? Quantas requisições, quantos usuários por minuto, por segundo, por dia. Porque a partir do momento que nós discutimos escalabilidade sem colocar números na mesa, fica uma conversa fictícia, utópica, sem objetivo. Legal, o teu monolito não escala, mas para quantos usuários? Para quantas requisições por segundo? Em qual intervalo de tempo? O que é que não está escalando? É a aplicação ou é o banco? Onde é que está o gargalo? A partir do momento que a gente não coloca isso na mesa, fica uma conversa improdutiva, por achismo e menos dados, menos números.
Poxa, eu vou tentar complementar o que o Rafael falou, porque eu acho que ele já cobriu muitos pontos até que eu iria falar, né, em relação à escalabilidade. Mas o ponto é, quando chega alguém realmente e fala que um monólito não escala, eu acredito que tem muito mais a ver com a forma que ele foi implementado do que com a arquitetura em si. Porque se você implementar qualquer coisa, seja microserviços ou monólito, de forma equivocada, sem pensar nos pontos de gargalo, sem pensar em como a sua aplicação precisa suportar a carga, ela não vai escalar, porque você projetou ela de forma incorreta, não é culpa da arquitetura. Então, a arquitetura, ambas as arquiteturas, como o Rafael falou, escalam, só que escalam de formas diferentes, né? A gente consegue escalar de forma mais inteligente, econômica, né? O microserviço, porque a gente sabe que o módulo de compras está sendo mais usado que o módulo, sei lá, de e-mail. Acho que o de e-mail é mais usado, né? O de e-mail é mais usado que o de compras, enfim. Então, você consegue escalar só aquele carinha ali. E quando você fala de microserviços, normalmente você tem que escalar todo aquele pacotão, né? É um único processo, então você acaba gastando um pouquinho mais de recurso para fazer isso. Ou, dependendo de como for o microserviço, gasta também mais recurso lá também. É só a forma mesmo de escalar que muda entre os dois. Não existe essa falácia aí de que monólito não escala, é apenas uma falácia. Eu acho que eu digo até sem medo, né? Se você acha que sair de monolito para microserviço você vai escalar mais, provavelmente você está tendo uma percepção errada de que tipo de problema microserviço resolve. Microserviço, não, novamente, ele não veio para resolver problemas de escalabilidade. Porque problema de escalabilidade é algo inerente de sistemas distribuídos. Monolito é distribuído, microserviço é distribuído. Quem vai te dar essas características de escalabilidade, throughput, performance, é sistemas distribuídos. Agora, qual é o grau, o nível que você vai utilizar de distribuição é que vai ditar até onde você quer escalar. E quanto mais você quer escalar, ter um maior throughput, maior número de usuários, mais complexo vai ficando a solução, mais cara ela vai ficando, porque provavelmente você vai ter que distribuir mais, vai ter que abrir mão de muitas outras características importantes na aplicação, como por exemplo a consistência, né? Você tem que sair de um sistema que é consistente, né? Fortemente consistente, como um banco relacional, e vai precisar ali abraçar a consistência eventual de um banco provavelmente no SQL, ou mesmo de abraçar a consistência eventual devido à replicação ser assíncrona. Você vai ter que sair de um modelo síncrono, onde é muito mais fácil fazer troubleshoot e entender como as coisas se comunicam, para abraçar um modelo assíncrono, que é mais difícil de implementar, mais difícil de debugar, mais difícil de traquear. Então, esses são os prós e contras que a gente tem que tomar cuidado ao adotar microserviço. Resumindo, microserviço não é para escalar performance. Você vai conseguir por causa da característica dos sistemas distribuídos, mas não porque é microserviços em si. Então você usa microserviços para escalar times e para permitir deployar esses pequenos serviços que provavelmente estão em mãos de times diferentes, de uma forma independente, isolada e provavelmente sem downtime, né? Sem ter que derrubar a aplicação para ela ficar fora do ar e voltar. E você até aproveitando, vocês disseram tantos pontos importantes que eu até me lembrei sobre o framework de arquitetura essencial da ZUP, né? Que lá, por exemplo, tem uma série de especialidades e uma delas é aplicações, e aí tem uma série de elementos que ajudam você a criar aplicações eficientes, escaláveis, adaptativas, seguras. Então fica até uma sugestão aí de leitura para quem está ouvindo a gente. E vocês disseram também um ponto que é bem importante, que é em relação à manutenção dos times envolvidos em quaisquer que sejam, qualquer que seja a arquitetura que esteja ali envolvida na aplicação. Então, pensando em manutenção e evolução do sistema, como que a gente pode comparar, né, um sistema monolítico com um de sistemas distribuídos com microserviços, por exemplo? Qual que é o impacto que a nossa escolha arquitetural tem na complexidade do sistema e como que isso também afeta a equipe de desenvolvimento? Vou começar trazendo alguns pontos, né, e que eu acho que podem ser interessantes da gente pensar. Falando na questão da equipe de desenvolvimento, né? Quando a gente trabalha com microserviços, por exemplo, né, a gente consegue ter times que trabalham de forma independente. Então, minha empresa pode ter um time que trabalha com Node, um time que trabalha com Java, um time que trabalha com Python,
Eu posso ter um stack que visa resolver aquele problema e ela foi feita para aquele problema, foi feita para resolver de forma eficiente aquele problema. Essa é a ideia. Então, eu não fico presa a uma stack que já foi escolhida, como no caso do monólito, que tá lá, o sistema todo está implementado naquele stack, então eu não consigo sair muito daquilo ali, né? Sem gerar um Frankenstein, um monstrinho ali no meu sistema. Então, a grande vantagem, né, da questão de microserviços no impacto do desenvolvimento é essa questão aí da tecnologia. Agora eu vou trazer um outro ponto para balancear para o lado do monólito, né? Quando a gente desenvolve aplicações transacionais, e eu acho que esse é o ponto que é a maior, olha, para mim, é a maior dor, eu não sei para vocês, é uma das maiores dores, pelo menos, acho que está no top 5 aí das dores, é trabalhar com atomicidade de transação, né? Se eu tenho um monólito, minha transação inicia nele, faz tudo que tem que fazer e termina nele. Eu sei que eu vou ter uma operação atômica, eu sei que se algum pedaço falhar, toda a minha operação vai falhar, vai ter rollback, eu vou desfazer aquilo ali, meu dado fica íntegro na base de dados. Agora, o que eu vou fazer se eu dividir? Como é que eu vou definir as fronteiras? Né? Existem técnicas para a gente dividir transação? Existem, mas não são simples. Falar de saga, né? Saga orquestrada, saga com transação compensatória, esse é um assunto que é super complexo, tá? Não se enganem. Então, essa tarefa de pensar na divisão da transação é um grande desafio para o time de desenvolvimento e impacta muito no produto final. Até falando sobre isso, né, eu tive uma experiência recentemente com um projeto onde foi sugerida a arquitetura de microserviços, assim, mais pela natureza do projeto do que por escala em si, como o Rafael falou. E acabou que o pessoal usou muito, extensivamente, o Message Broker para mandar tudo para lá. Mandava todos os eventos para lá para poder fazer a orquestração lá da transação. E o negócio ficou tão complexo de você saber onde começava a transação, por onde passava até terminar, que o pessoal fez rollback e voltou para monólito antes de entregar o sistema. Porque realmente, se você não tomar os cuidados devidos, você pode acabar com algo muito complexo até de gerenciar, de evoluir no código, de depurar, porque você tem que ter uma trace, né, completa ali de onde foi que aquele dado passou, né, foi atualizado, ou vários conjuntos de dados foram atualizados, para você saber se ocorrer um problema, como resolver. Você tem que ter essa visão do caminho completo. E isso aí também é um impacto. Fora que você tem que subir, sei lá, quantos microserviços para fazer um teste se você não usar uma estrutura de mocks, né? Ou alguma técnica que te ajude, né? A maquininha do desenvolvedor senta, né? Porque dependendo do tamanho do sistema, se ele quiser subir tudo, é muito complexo a gente testar, né, localmente algum teste de integração, ou sem mocks, né, é complicado mesmo simular alguns tipos de erro que só ocorrem lá no ambiente produtivo para a gente tentar resolver. Então, assim, da minha cabeça agora, que eu me lembrei, eu trago esses pontos aí, eu acho que o Rafael deve trazer bastante coisa também para a gente tentar ter essa visão, né, de impacto no desenvolvimento. Eu confesso que eu não tenho muito, por não ter essa experiência com empresa com centenas ou milhares de profissionais, né, desenvolvedores, desenvolvedoras, QAs, arquitetos e tudo mais. Mas é claro para mim que microserviços veio para resolver um problema organizacional que a gente já se repetiu muito aqui, né? Mas um dos problemas que acontece com monolitos, né, para ficar um pouco mais claro, né, quando tem vários times desenvolvendo funcionalidades distintas dentro da mesma base de código, a chance é que eles querem deployar essas funcionalidades no momento que eles acharem mais interessante e for mais interessante para o negócio, né? Por exemplo, vai aparecer uma campanha no Faustão sobre a minha funcionalidade e eu queria deployar ela antes dessa campanha entrar no ar, ou porque eu encontrei um bug e eu preciso subir o mais rápido possível. Mas por estar todo mundo mexendo na mesma base de código, pode complicar subir essa aplicação para produção. Porque eu posso ter que acabar enfileirando ali essa ordem dos deploys, porque, olha, para deployar essa funcionalidade, tem que esperar o outro time ali de outra funcionalidade terminar um devido código. E isso complica as estratégias empresariais, né, de negócio ou de marketing.
E aí microserviços veio para isso. Olha, vamos extrair então os módulos que são mais importantes aqui, ou que tem um ritmo e uma frequência de atualização muito rápida, e vamos colocar ela separada do monolito da aplicação maior, para que um outro time ou outros times consigam manter e deployar de forma independente. E nisso, devido às características de sistemas distribuídos, me traz a independência, né? E aí você começa a trabalhar agora com times que têm uma independência maior de deployar, de construir, desenhar, implementar e deployar as aplicações. Mas em contrapartida, esses times agora têm que se comunicar. Porque antes a comunicação era fácil, olhava o log do Git, olhava, virava para o lado e conversava com outra pessoa do time, tá na mesma base de código, é mais fácil. Mas agora você tem times realmente isolados, onde talvez um não conheça nada do contexto do outro, mas por eles se comunicarem, eles precisam conversar. E aí, entre vários outros problemas relacionados à comunicação, né? Como melhorar a documentação, melhorar os rituais entre os times, guidelines de desenvolvimento, quem é que implementa a API, onde a API é publicada, qual é o protocolo que vamos utilizar, quais são as formas de estruturar esse contrato, como é que eu evoluo minha API sem quebrar as versões antigas da aplicação. Então, abraçar o mundo distribuído, abraçar microserviços, vai trazer vai tirar o problema que existia antes de ter uma única base de código onde todo mundo mete a mão e vai transformar esse problema, vai deixar mais explícito esse problema organizacional. E aí a empresa, querendo ou não, vai ter que ter uma política melhor de governança disso tudo, uma política melhor de observabilidade, de monitoramento. Porque, como o exemplo que a Gil falou, é fácil sair distribuindo as coisas. Agora, fazer o track da jornada de como a requisição faz, do usuário até chegar e passar por todos os sistemas, isso é complicado. Isso requer infraestrutura, isso requer times especialistas. Né? Então, eu acredito que adotar microserviços significa mudar a forma como a empresa trabalha. Quebrar em times maiores, times menores, abraçar a governança, preparar todo um ambiente de infraestrutura, contratar diversos SREs ou pessoas de DevOps, porque sem uma infraestrutura bem definida, sem uma política de governança clara e adotada, né, em toda a empresa, é difícil adotar microserviços, né? Eu acho que acho que é o maior impacto, né? Sobre o impacto, como a Gil falou, de transações, de consistência, eu acho que isso tipo assim, é um problema, com certeza. Eu não tenho nem dúvida, eu sou que nem a Gil. Eu abraço a consistência de um banco relacional ou de um storage que me garanta ali a atomicidade. Para eu sair disso, desse privilégio, desse meu direito, tem que valer muito a pena. Eu jamais sairia de um banco relacional se algo não for me derem uma grande justificativa para isso. Não importa qual é a justificativa. Política, técnica, escalabilidade, mas eu estou saindo de uma zona de conforto para ir para um mundo muito mais propício a erros, porque erros vão ocorrer. Né? Então, há um problema técnico, há um problema organizacional e, sem dúvida, isso requer muito investimento financeiro, paciência, tempo, adaptação. Me lembra até as empresas grandes empresas na indústria, que quando eles contratam um ERP, né, um sistema que gerencia toda a empresa, estoque, contabilidade, financeiro, RH, tudo, a primeira coisa que essas grandes empresas que vendem esse ERP falam é: olha, o meu ERP vai custar alguns milhões, e para eu implantar o ERP, você tem que me dar essa infraestrutura. Se você não me der essa infraestrutura, eu nem começo a conversar com você. E depois que você me der essa infraestrutura, a gente vai levar 3 anos para implantar o meu sistema e você vai ter que contratar todos os meus consultores durante esses 3 ou mais anos. Isso no mundo otimista, né? E para isso, você vai ter que mudar a forma como você trabalha. Sabe como é que seus departamentos se comunicam? Pois é, vai ter que mudar. Repara que isso é para comprar, vou chamar de um monolitozão, um RPzão. Você está pagando para melhorar a sua vida, mas ele traz junto diversas restrições e novas diretrizes de como a sua empresa, as pessoas e o departamento têm que trabalhar. É mais ou menos assim que eu entendo o microserviço. Você adotou, te prepara para mudar a infraestrutura, mudar como as pessoas trabalham, se comunicam e a governança. Poxa, você falou de um ponto, né, que até me lembrou aqui, eu estava pensando. Vocês devem conhecer a lei de Conway, né? Assim, para quem não conhece, né, o design das nossas aplicações, né, ele vai ser muito similar à forma que a nossa empresa, os departamentos internos se comunicam.
Então, a gente fala muito de microserviços tendo um impacto apenas tecnológico, mas tem um grande impacto organizacional. Porque se você não mudar a forma que a sua empresa está estruturada, você vai ter, no pior dos casos, um monólito distribuído, e não uma arquitetura de microserviços, né? E para exemplificar, né, essa questão da estrutura organizacional, tem muitas empresas que elas têm aquela área de banco, aí uma área de desenvolvimento, uma área de testes, né? E é uma grande caixa, essas pessoas são alocadas para diferentes demandas enquanto a empresa precisar. Elas não estão especializadas ali num único produto. Então, elas mudam sempre de foco, né? Então, nessa visão, a gente vai tender a fazer aquele sistema que é o monólito, com um banco de dados gigante, né? E nesse ponto a gente vai acabar nos problemas que a gente vem falando, né? Da abordagem de monolitos, né? De monolitos no mundo distribuído, que é o pior ainda. Porque a gente ganha as desvantagens dos monólitos e a gente ganha as desvantagens do mundo distribuído. Então tem que ter um cuidado muito grande também, isso é um impacto, né, para quem vai adotar microserviços, que é pensar nessa estrutura organizacional em como os times vão passar a trabalhar a partir daquele momento, para não cair no pior dos cenários, que é a junção aí das duas arquiteturas. Olha que legal que você falou, né, Gil? É legal. É tantos pontos nesse assunto de microserviços que você acaba se perdendo nesse mundo de trade-offs, vantagens e desvantagens. Mas a mudança de times, né? Que eu saio de uma estrutura onde eu tenho um time de front-end, um time de back-end, um time de banco de dados, ou a pessoa específica, eu, time, né? É um time de infra, e você agora tem vários times. Só que você não pode ter vários times só de front-end, só de back-end, você tem que ter times multifuncionais. Porque agora você não vai mais trabalhar pensando talvez em projeto, mas sim em produto. Cada time vai entregar um produto, algo que traga algum valor de negócio para a empresa. E para isso você precisa de um time multifuncional. Quando eu falo time multifuncional, eu tenho esse problema, para eu resolver, eu preciso de uma interface gráfica no iPhone, no Android, eu preciso de uma interface web, então eu preciso ter alguém muito bom de front-end que domine essas tecnologias aqui. Eu preciso ter alguém do back-end para fazer a comunicação com o banco relacional, ou com uma cloud, e eu preciso de alguém de infra para provisionar as máquinas e garantir que elas vão funcionar com devido observabilidade e monitoramento. E isso já torna a vida de uma empresa um inferno. Porque antes ele tinha um time de infraestrutura que tinha ali 10 pessoas. E agora ele pega e cria 140 times, onde essas 10 pessoas vão ter que se distribuir para trabalhar de uma forma multidisciplinar. Né? E aí começam os problemas, novamente, organizacionais. Como é que eu escalo essas pessoas para trabalhar da melhor forma entre todos esses times que estão desenvolvendo produtos independentes isolados? Será que eu contrato mais gente? Será que eu faço uma escala de como essas pessoas trabalham? Será que eu sobrecarrego um profissional, uma profissional de infraestrutura para trabalhar em 5, 10, 20 times? Será que a pessoa que acabou de fazer um onboard hoje, como é que para qual produto ela vai, para qual time ela vai, quais produtos ela vai cuidar? Será que a minha empresa que é pet friendly vai virar microservice friendly? A pessoa já chega no onboard e já ganha 3 microserviços para cuidar? Né? Isso tudo é um problema muito mais organizacional do que tecnológico, né? E é o que a Gil trouxe, né? Eu não gosto de entrar nesse âmbito, porque de fato eu nunca parei para estudar ao certo como é que se resolve todos esses problemas, porque é uma problemática muito, muito complexa e que certamente exige ali um investimento financeiro de esforço e tempo da diretoria. E vocês falando sobre esses pontos, né? Como impacta a mudança de uma arquitetura para outra, me lembrou muito o recente caso que a gente teve ali da Amazon, se não me engano, foi em março, que eles tinham um sistema distribuído, que era algo de monitoramento de áudio e vídeo, e aí eles fizeram uma troca do sistema distribuído para uma aplicação monolítica. E aí eles tiveram um ganho muito grande, uma escalabilidade, todas as dores que eles tinham antes com a outra arquitetura meio que foram resolvidas com essa mudança. E isso vai de frente demais com aquelas opiniões de que microserviços são uma bala de prata, né? E até a Gil citou um exemplo, né? Que eles mudaram, depois deram um rollback. E quão custoso isso, né? Você fazer toda uma mudança que, igual vocês disseram, não é só uma simples mudança de aplicação, tem uma infraestrutura, tem um monitoramento, tem toda uma questão envolvida. E vocês têm mais casos onde tiveram que fazer essa troca?
ou se não, tiveram que defender uma arquitetura que, entre aspas, era diferente do esperado, porque não estava atendendo ali, as tecnologias estavam no hype, etc., porque não se encaixavam no desafio arquitetural que estava ali sendo analisado. Porque é muito comum, né? Muitas vezes algumas pessoas querem pegar itens que estão sendo muito utilizados no mercado, mas para aquele cenário não cabe. Vocês já passaram por algo assim? Olha, tem também o contrário, tá? Tem gente que se apega muito às tecnologias que tem hoje e não quer ir para nada novo. Também tem esse contrário, eu acho que eu passo mais por essa situação. Mas é muito comum, né? Aqui eu trabalho muito com arquitetura, né, de soluções. Então, a gente sempre recebe requisitos, o arquiteto ele sempre vai trabalhar com esses requisitos, né? E principalmente não funcionais no ponto de arquitetura de solução. Por quê, né? Porque isso é importante. Porque a gente não vai propor, a gente precisa propor uma solução para aquele problema, a gente não vai propor uma tecnologia para aquele problema. A solução ela pode envolver o uso de diferentes tecnologias e não tem problema a gente ir para uma coisa mais nova ou para uma tecnologia mais antiga, mas a gente precisa considerar os requisitos que foram dados. Vou dar um exemplo. A gente tem alguns times que eram capacitados em Angular, mas a gente tinha uma indicação assim comum de sempre indicar React para front-end. A gente pode indicar, e a gente, analisando, né, o case em questão, faria mais sentido ser React, porque a evolução disso aí seria mais facilitada, porque a gente tem mais outros times, né, que trabalham com isso. Mas a empresa não podia alocar. Então você vai sugerir o React, porque tá na hype, porque todo mundo tá usando. O time conhece Angular. Então a gente vai arcar com a capacitação desse time que já tem XP em Angular, só para usar React, porque parece que é mais hype. Então esse é o tipo de decisão que para o arquiteto é importante ele sempre pensar de forma não tendenciosa, né? A gente não pode ter muito amor por tecnologia X ou Y, né? A gente tem que ter muito cuidado para pensar na solução e não contaminar ela com essas hypes, até com os medos também dos próprios times, né? Porque quando, por exemplo, a gente tem uma solução onde a gente precisa pensar em escalabilidade, onde a gente precisa pensar em múltiplas requisições chegando, um alto número de requisições chegando, e provavelmente a gente não vai conseguir atender aquele número de requisições, a gente vai ter que sugerir uma arquitetura que dê um pouco mais de trabalho, né, para escalar, colocar alguns componentes na frente de infraestrutura, balanceamento, né, proxy, enfim. Tem mais custo? Tem. Mas se a gente não arcar com esse custo, a gente não vai ter o atendimento do requisito. Acho que o requisito é que manda nessa brincadeira, né? Então, assim, só para contar algumas questões que a gente já vivenciou, aqui eu vou falando, eu vou lembrando, né? Tem também uma questão do uso de gateway, né? Que era como é que a gente fazia, né? A gente usava um gateway corporativo centralizado e ele era muito usado para tudo, até para back-end de SPA, por exemplo. Então, o que aconteceu no fim das contas, né? A gente acabou colocando tanta coisa lá que o gateway começou a gargalar. Olha só. E aí, como é que a gente faz para sair para não aumentar o problema? Porque a gente criou um problema que a gente pode resolver em tempo oportuno, mas a gente não pode aumentar ele. Então, a gente pode sugerir uma outra solução de gateway descentralizado? Ninguém nunca usou, vão estranhar, não é uma coisa conhecida, né? Tem esses medos. Mas se a gente quer atingir uma solução que atenda os requisitos mínimos da lei de performance, a gente precisou invariavelmente seguir para alguma solução de gateway descentralizado, para muitas soluções. E o time teve que aprender, né? Teve esse desafio, mas que era uma das alternativas que a gente tinha visto na época e o desafio precisava ser encarado. Então, não é só aquela galera que deixa levar pela hype, né? A gente também tem que ter muita coragem. Eu gosto falando aqui de outro tema, do XP, porque um dos valores é coragem, né? E eu acho que é um dos valores mais incríveis que uma metodologia ágil poderia trazer. Porque sem coragem a gente não inova. Ninguém propõe novas arquiteturas, ninguém resolve problemas que hoje para a gente podem parecer não resolvidos, mas no futuro alguém vai chegar lá e vai trazer uma solução porque foi contra a onda foi contra o senso comum. Então, acho também importante que, além de não se levar pelas hypes, também não ficar preso por causa do medo de adotar coisas novas. Quando a gente pensa em adotar tecnologia, seja hype ou
tecnologia legada, ruim, boa, né? A gente tem que ser, como a Gil falou, a gente tem que olhar para os requisitos. O que é que os requisitos estão pedindo para resolver esse problema? Mas só os requisitos sozinhos também não é suficiente, né? A Gil falou de forma implícita, mas a gente tem que olhar para o contexto onde você está inserido. E além do contexto, eu tenho que olhar para as minhas restrições. Né? Então, contexto, requisitos e restrições. E quando eu falo nisso, a gente tem que lembrar que software, mais do que tudo, tem a ver com pessoas. Então, você não escolhe uma tecnologia porque você quer escolher. A tecnologia é um meio para chegar a um resultado. E o resultado geralmente é uma funcionalidade, uma entrega, algo que vai trazer valor para a empresa. Ela está te pagando para você dar aquele resultado. E tem que lembrar sempre que a tecnologia, a arquitetura, a ferramenta é um meio. Né? E aí, devido a esse contexto, se você olhar para as pessoas, esse contexto onde as pessoas importam, você vai perceber: será que eu preciso mudar a tecnologia? Será que eu posso adotar uma outra tecnologia? Deixa eu olhar para o meu time. Meu time é mais especialista back-end ou front-end? Meu time é melhor com banco de dados relacional ou não é relacional? Meu time é mais on-premise ou é mais nuvens? Meu time é mais Angular ou React? Tem que saber, tem que olhar para as pessoas, para o contexto e para as restrições. Que, por exemplo, quem trabalhou no mundo corporativo, na indústria, onde boa parte da minha carreira foi, você não decide nada. Quem decidiu qual é o banco, qual é a tecnologia, qual é a infraestrutura, foi um diretor. Ele decidiu, ele fez um acordo lá com as empresas, pagou o melhor preço, o que ele achou vantajoso para a empresa que ele está dirigindo, e falou: é isso. E o que é que eu posso fazer? Eu vou ter que tirar o melhor proveito dessas ferramentas e tecnologias que eu tenho em mãos. Porra, seria melhor se eu atualizasse essa versão. Não deixo, não pode. Seria melhor se eu usasse um outro servidor. Não pode. Então, nesse contexto onde a restrição domina, eu simplesmente abraço a restrição e tento ficar excelente nas ferramentas que eu trabalho no dia a dia. Né? E eu acredito que as pessoas que já estão lá dentro também são boas naquela ferramenta. Mudar, colocar uma nova ferramenta pode trazer talvez mais riscos ali para o negócio. Você falou de outra coisa também que é uma preocupação importante, né? Os riscos. E a gente, como arquiteto, trabalha muito com isso, né? Lembrando aqui, né, enquanto você estava falando, trazendo para o contexto também da hype dos microserviços, que estava muito forte também, eu acho que hoje não está tão forte como estava há um tempo atrás. Muitos times querem usar microserviços para qualquer demanda. Chega uma demanda nova e o pessoal, poxa, eu aprendi, fiz um curso de microserviços, quero usar microserviços. E a gente, como arquiteto, tem que ter muito cuidadoso, né? Ser muito cuidadoso com isso aí. Porque, por exemplo, um exemplo, né, de tentativa de adoção de microserviços que eu me lembrei agora. O pessoal queria muito microserviços, mas na empresa a gente não tinha uma entrega contínua legal. Olha só, isso é um outro desafio que a gente até não falou lá atrás, né? Você entregar um monólito, tudo bem. Se você não tiver muito redondo a tua esteira, tu ainda entrega. E N serviços. Como é que tu implanta? Como é que tu faz a manutenção, atualização, né, reimplantação? Como é que você orquestra aí a sua esteira, né, para fazer esses deploys? Você está falando de vários. Então, se você não tiver uma esteira redonda, é muito arriscado você ir para microserviços. Existem alguns deveres de casa que a gente faz antes para conseguir seguir para essa arquitetura. Então, quando a gente vai desenvolver, a gente não pode só pensar, microserviços é a coisa mais nova, não é legado, é o que todo mundo está usando, eu quero fazer. Não. Dá um passo atrás, olha para o contexto da tua empresa, como o Rafael falou, como está o CI/CD da empresa, qual é o know-how das pessoas. Elas já usam consistência eventual? Elas já usam mensageria? Tem especialista em DDD? Estou dando uns exemplos aqui que podem ajudar muito na criação de microserviços. E aí, quando você tiver essa visão realista, aí você consegue tomar uma decisão que tem menos riscos de dar errado. Assim, meu Deus, eu acho que eu poderia ficar horas ouvindo vocês falando sobre as experiências, sobre as dores, né, de cada uma dessas arquiteturas. E vocês trouxeram pontos muito importantes sobre como a gente pode equilibrar essa nossa decisão técnica com as necessidades do negócio. E e é legal também pensar que, beleza, eu não preciso necessariamente ser só um arquiteto para poder pensar nisso, né? Ter esse senso crítico. Durante a nossa evolução de carreira, a gente pode trazer esses questionamentos, né, essas dúvidas, até mesmo para entender o contexto que a gente está ali e, quem sabe, né, tipo, entender os gargalos e trazer uma solução ainda melhor para a aplicação que a gente está trabalhando. E assim, eu queria agradecer muito vocês por terem topado participado nesse episódio.
E deixa aí aberto para vocês deixarem suas redes sociais e seus últimos recados aí para o pessoal que está nos ouvindo. Legal, Léo. Obrigado pelo convite. Muito bom bater esse papo com vocês, sabe? Mônica e Gil. E deixar umas considerações finais aqui, meus contatos, né? Gente, lembrar que tecnologia é um meio e não um fim, a não ser que você esteja desenvolvendo ali um novo framework, uma nova infraestrutura, uma nova biblioteca, tá? E quando a gente vai falar sobre arquitetura, não tem muito a certa ou errada, tem a menos pior, né? Porque os requisitos, a única coisa que você tem certeza é que os requisitos mudam com o tempo. Então, a chance de você acertar a arquitetura no início, nossa, a chance é que você vai errar. Você só tenta diminuir o erro e mitigar os riscos, né? Então, para mitigar esses riscos, né, é você olhar para o contexto que você está envolvido, é abraçar as restrições que o contexto te dá e ponderar, olhando para tudo isso, qual é a menos pior das arquiteturas, né? Quais são os trade-offs que te levam a menos pior das arquiteturas. Tá bom? Se vai ser monolito, microserviço, ou certamente um meio termo nesse espectro entre microserviços e monolito, só o seu contexto vai dizer, tá? Então, quem quiser falar comigo, pode me adicionar, me procurar no LinkedIn como Rafael Ponte, nem fala, já manda uma adiciona lá, que eu já aceito todo mundo que é de TI, e no Twitter, @rponte, pra gente bater e falar mal de tecnologia. Bem, gente, só queria agradecer o convite também. Eu gosto muito de falar de tecnologia aqui. Eu falaria, se deixasse, por horas, tá? Principalmente sobre esse assunto que eu gosto muito. E em relação a conselhos, né, que eu poderia dar para vocês, eu gosto muito de sempre olhar prós e contras, né? De avaliar prós e contras e aí tomar uma decisão. Em relação a meio termo, né, entre monólitos e microserviços, eu deixo uma sugestão para vocês darem uma estudada em monólitos modulares. Então, quando a gente trabalha com monólitos e a gente divide ele em módulos, a gente tem alguns ganhos da arquitetura de microserviços sem os ônus da arquitetura distribuída. Então, é um assunto bem interessante, pouca gente conhece essa arquitetura, né? Poderia ser considerada como intermediária. Inclusive, o Sun Newman até cita como um passo, né, antes de você ir para microserviços. Ele tem um livro, né, que é Monolitos para Microserviços, né, onde ele fala desde o monólito, como é que o que ele indica, né, para que a gente consiga seguir para essa arquitetura, e ele fala dos monólitos modulares. Então, acho um assunto legal para vocês darem uma olhada, tá? E falando aqui das redes sociais, né, eu sou uma pessoa bem empolgada, então eu escrevo lá no Medium. Se vocês procurarem Juliana Bezerra, vocês vão encontrar. Eu também faço vídeo no YouTube, então, @Juliana Bezerra, vocês podem encontrar o meu canal. E também podem me adicionar no LinkedIn, de vez em quando eu posto também algumas coisas, né, compartilho algumas novidades com o pessoal. E ficaria feliz em trocar ideia com vocês, tá? Fico disponível nessas redes e espero ver vocês também por lá, pra gente trocar uma ideia. Gil, Rafa, muito obrigada. E só lembrando que para quem quiser conhecer mais sobre quem participou desse episódio, todas as redes sociais vão estar na descrição desse podcast, assim também como as referências que foram citadas. E também não se esqueçam de seguir o nosso Zupcast nas plataformas de áudio e no YouTube para acompanhar os próximos episódios, e também tem nossas redes sociais, que é @Zupinnovation. Então, muito obrigada e até a próxima!